sou um cara muito empreendedor. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu nunca me senti um funcionário que tinha que esperar as ordens e as orientações do chefe. Eu sempre era aquele cara que ficava tentando buscar as oportunidades para melhorar o negócio onde eu trabalhava. Isso teve um resultado muito bom, por exemplo, no Rock in Rio, que eu entrei lá especialmente para cuidar de transporte. Comecei carregando grade, eu sempre falo isso, e eu olhei o Rock in Rio como um espaço em que eu podia desenvolver projetos ali dentro. Então, era como se eu fosse o dono da minha própria empresa e tudo que eu fizesse ali seria para uma realização profissional minha. Por isso que a gente começou a fazer vários projetos na área de acessibilidade, na área de serviços, porque cada vez que o funcionário estava se envolvendo, cada vez que o público via algo diferente, eu me sentia como se fosse a minha própria empresa que estivesse ali. Então eu sou um cara empreendedor, sim. Eu não acho que o empreendedor tenha que ter um perfil específico para ser alguém relevante dentro de uma organização. O que eu acho é que a motivação talvez seja a questão mais importante. Na minha visão, quando você tem a motivação de fazer o melhor e realizar algo da maneira mais significativa e mais relevante, você acaba se tornando um empreendedor. E não há nenhuma maneira de fazer algo diferente, algo que possa deixar um legado para alguma empresa ou para a sociedade através da sua empresa, se você não tiver um espírito empreendedor internamente. Um exemplo bacana para mim em relação a intraempreendedorismo, nós tínhamos uma vontade muito grande no Rock in Rio de fazer algo especial para as pessoas que tinham alguma dificuldade de mobilidade. Seja grávida, seja o idoso com um pouco mais dificuldade de acessibilidade, ou o cadeirante, ou qualquer pessoa, um cego, ou uma pessoa que tenha dificuldade de audição. Isso tudo era muito desafiador para nós, num evento local aberto, com sol, com escadas, com parque de diversões. Tudo isso era muito difícil, você ser inclusivo num espaço que tem desafios físicos muito grandes. Então, em 2013, nós fizemos algo que era o máximo que a gente podia. 2015 já foi um pouco mais difícil por conta das obras das Olimpíadas. Mas em 2016, eu conheci um cara chamado Thiago Amaral. E ele contou quanto que a experiência foi ruim para ele, mas o sonho que ele tinha de conseguir fazer no Rock in Rio um evento de experiência impactante para qualquer pessoa. E eu me ofereci, mandei e-mail para o Rock in Rio, me oferecendo uma ajuda, assim, me disponibilizando, mostrando os pontos, sabe? Eu só queria mostrar o que podia ser melhor ou não. Recebi a resposta do e-mail um tempo depois ainda do que eu tinha enviado, e era o convite para uma reunião lá no escritório. Eu fui, super animado, sabendo que eu podia mostrar minhas ideias. Era uma reunião para ser em 20 minutos, eu acho, foi antes do almoço. Acabou que a gente não almoçou, passou 3 horas conversando. E fiquei muito feliz porque a ideia de conseguir passar a ideia de que a acessibilidade é muito mais do que rampa, e na hora a ideia foi comprada. Eu fiquei ali absorvendo dele um mundo de possibilidades que fez com que o Rock in Rio de verdade se transformasse num evento padrão, uma referência que não existe em lugar nenhum no mundo na área de acessibilidade. Um evento que tem desde oficina de cadeira de rodas para consertar os pneus de quem vai estar ali. Um evento que começou com 30 e poucos cadeirantes em 2011, que atende mais de 1.500 cadeirantes ou pessoas com algum tipo de dificuldade de mobilidade hoje, faz com que o público saiba que ele pode sair de casa tranquilo, que ele vai ter uma experiência impressionante e diferente de qualquer outro evento. De fato, esse é um projeto caro, porque precisa de muita infraestrutura e compra de equipamentos e sinalização, e precisa de muito investimento.
Mas o Rock in Rio também é diferente em relação a se apropriar das dificuldades para transformar isso em ativo. Então, aquilo que antes seria um investimento de perto de R$1 milhão se transformou numa área de serviço impecável, em que muitas marcas se apropriaram disso e hoje essa é uma área que tem patrocinador, que paga todos esses custos. Boa parte daquilo ali eram problemas anteriores que foram transformados. E acho que isso serve de exemplo para a gente, de olhar os problemas e tentar transformar isso em oportunidade de crescimento. Ser inovador requer também trabalhar em equipe, porque você não consegue sozinho, você não consegue, se o meu chefe não fosse alguém inovador, eu não conseguiria ter liberdade para poder buscar recursos e para poder contratar equipe, e no final das contas foi um produto feito a muitas mãos, porque é aquilo que a gente chama de um ecossistema de inovação. Bem, ao final do Rock in Rio, eu tinha na minha cabeça muito claro de que ter conseguido fazer um Rock in Rio tão incrível, com um time tão impressionante, eu estava preparado para fazer qualquer coisa para melhorar a cidade do Rio de Janeiro e ajudar a melhorar os eventos da nossa cidade. Fui trabalhar no Zoológico do Rio de Janeiro, fui ser diretor do zoológico nesse momento de transição. E aí, em alguns dias, a gente estava muito focado em obra, mas o zoológico estava fechado. E eu pensei, precisava fazer um evento aqui, e a gente criou o Verão do Rio Zoo, que ficou de dezembro até março. E foi um evento bacana, porque eu usei o evento para conseguir melhorar as condições físicas do zoológico. Então a gente limpou, arrumou, preparou, começou a fazer atividades extras, como tirolesa, falcoaria, que já tinha, mas a gente criou toda uma cenografia e uma produção para a falcoaria. Fizemos o Pequenos Chefinhos, fizemos festas com os personagens, aniversário, e foram quase 4 meses de eventos em que a gente pôde dar visibilidade para o Rio Zoo nesse momento de transição enquanto a obra não acontecia. Da mesma forma, pude contribuir com a implantação da roda gigante, a Rio Star, que o meu foco de trabalho foi todo voltado para a inclusão da comunidade e fazer com que a experiência de estar na roda não fosse algo somente parecido com o que é em Londres, Las Vegas ou em Paris, mas que fosse uma experiência em que as pessoas pudessem entender que aquele lugar ali, o Cais do Valongo, a Providência, a saúde, era um tesouro, e aí a minha veia de historiador falou bem forte nesse momento. Claro que também eu posso dizer que o Rock in Rio foi algo muito bacana para mim, o zoológico eu pude colocar em prática vários projetos e sonhos que eu tinha, a Roda Gigante eu consegui focar mais no meu lado social, em poder fazer coisas para a cidade, mas eu tinha muitos sonhos. Eu tinha um sonho, por exemplo, de fazer um projeto de governança e compliance para o carnaval. Então eu fiquei 6 meses mergulhado nisso, conversando com a auditoria, com personagens do mundo do samba, com Liesa, com prefeitura, governo do estado, para tentar criar um modelo, um projeto em que a cultura do carnaval não dependesse só dos patronos, nem só da prefeitura, mas que fosse como um Rock in Rio, que pudesse ser auditado, ter processos muito definidos, criar um fundo, seja lá com loteria ou com a participação das pessoas e principalmente recebimento de patrocínio para que o carnaval, além de lindo e de ser algo que representa a nossa cultura, também seja legalizado, seja feito de maneira profissional. Não consegui ainda, não deu muito certo. Esse trabalho foi concluído, mas não conseguiu ser posto em prática. Assim mesmo o futebol, a gente vai para fora do Brasil e vai nas arenas de NBA e da NFL e a gente vê um trabalho incrível de marketing, de experiência do cliente, em que as pessoas chegam com
tranquilidade no estacionamento, transporte público, seu lugar sentado bonitinho, sem violência, e uma parte de entretenimento incrível. E eu idealizei um projeto chamado Fla Fan Fest para que a gente tivesse, a partir dos jogos do Flamengo na Libertadores, uma experiência parecida com o que a gente tem no Rock in Rio, aqui no Brasil, que é o melhor exemplo para mim, mas também lá fora, nos outros países da Europa, na Champions e também nos Estados Unidos, uma experiência bacana no futebol. Também não consegui, mas foi um projeto que eu trabalhei uns 6 meses para conseguir colocar de pé, batendo de porta em porta, e todo mundo ouviu, mas ainda acho que a gente não está maduro para conseguir colocar isso em prática. Quando eu fazia administração aqui, eu fui participar de um processo seletivo numa empresa de mineração grande aqui no Brasil. E participei desse processo, 5 etapas. Meu inglês nem era bom, mas eu estudei muito. E depois das 5 etapas, com dinâmica de grupo, etc., fui selecionado e eu tinha que ter uma reunião com o gestor. E esse gestor falou para mim, era um gerente lá da área de gestão, administração, e ele disse para mim, me perguntou quais eram os países que eu conhecia. Nessa época eu nunca tinha saído do Brasil. Era um aluno bolsista da PUC, que tinha ajuda com transporte, com alimentação, com livros. Tudo isso, esse suporte, esse gap que eu tinha, a PUC conseguia equilibrar. Mas eu tinha um sonho de ser um executivo. E aí eu pensei, vou ser estagiário numa grande empresa, porque lá eu vou conseguir ser um empreendedor interno e fazer um trabalho bacana. E ele falou para mim assim, olha, essa aqui é uma empresa muito exigente, a gente contratou você, chamou você porque você era aluno da PUC, mas você não tem muito perfil dessa empresa e eu queria dizer uma coisa para você. Você foi da Marinha durante muito tempo, conseguiu passar no concurso. Você não deveria ter saído da Marinha, porque você nunca vai ser um executivo com esse background que você tem. E eu disse para ele assim, olha, você não conhece a minha história, não sabe de onde eu vim. Você não vai poder definir se eu vou ser um executivo ou não. E na verdade, essa voz às vezes ficava no meu ouvido ali, ó, você nunca vai ser um executivo, você não tem background para isso. Mas eu nunca me deixei abater por isso e eu sempre procurei todas as oportunidades. E quando eu cheguei na PUC Rio para trabalhar, eu dei o melhor de mim ali, nunca olhando para o reconhecimento ou para o resultado, mas eu sempre olhava para o máximo que eu podia oferecer e as pessoas sempre diziam assim, você faz um bom trabalho. E eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Me tornei executivo do Grupo Cataratas, diretor do zoológico, e ali eu pude olhar para as pessoas e ver que todo mundo tem potencial, e eu gastei boa parte do meu tempo valorizando o potencial dessas pessoas humildes e simples que trabalhavam comigo. Porque eu acredito que a gente vai conseguir fazer com que a gente seja uma sociedade melhor, mais justa, se a gente conseguir olhar para as pessoas. E entender que essa limitação transitória, ela não vai definir onde é que ela vai chegar. E o meu recado, acho que para qualquer aluno daqui da PUC, ou de qualquer universidade, ou até para quem não faz nenhum curso universitário, é de que a gente tem que ser o melhor onde a gente estiver. E no final das contas, as pessoas vão sempre olhar para o que a gente está fazendo e para a qualidade da nossa entrega, e quem ganha com isso é a sociedade.